Alô, comunidade das redes sociais. Mais uma vez aqui para tratarmos de mais um tema. E o tema de hoje é uma pergunta: será que a heterossexualidade será extinta? Porque nós temos visto aí um avanço, evidentemente. Não estou falando que sou contra e nem estou falando que sou a favor, mas temos visto uma propagação e uma divulgação a cada dia mais glamourosa das muitas opções ou diversidade em torno da sexualidade. Isso faz com que a gente aprenda, inclusive com a história, que a sexualidade depende muito do momento histórico. E muitas coisas que pensávamos no passado foram simplesmente extintas em relação a hétero e aquilo que as pessoas nem chamavam de homossexualidade, apesar das práticas serem muito semelhantes. Então eu afirmo a pergunta: a homossexualidade, ou seja, a heterossexualidade, assim como muitos conceitos do passado, também será extinto? Mas antes de entrarmos no tema de hoje, gostaria de convidar você mais uma vez a se inscrever no nosso canal, a dar o seu like, a fazer o teu comentário e a compartilhar nosso material com outras pessoas. Mas ao se inscrever, dê like, né? Acione o sininho para participar, para receber notificações de novos vídeos. Dê like, compartilhe, participe, me dê like ou dislike. Caso você não goste do vídeo, não há problema nenhum. O importante é a sua participação. E compartilhe com outras pessoas, sobretudo se você compreende a importância desse canal, que tem dois objetivos principais: convidar a classe dos professores para que nós venhamos a participar a cada dia do debate público. Professores, venham para o debate público. Ainda estamos, de uma maneira assim, não estamos nos grandes veículos de comunicação como professores regulares que vão da creche até o ensino médio. Mas é possível que através das mídias digitais nós coloquemos a nossa voz. A voz do bem, inclusive, é importante, tenho falado, que a escola ensine a amar, propague o amor, porque os algoritmos, eles reagem de acordo com a nossa interação na rede. Se nós promovemos o ódio, os algoritmos devolverão para nós mensagens que se aproximam do ódio. Mas se divulgarmos o amor, a paz, o bem-estar, os algoritmos também se organizarão, trazendo para nós aquilo que concerne a paz, o amor, a fraternidade. Aí alguns vão dizer assim: mas o amor é uma ilusão, é uma utopia. Gente, mas o que é melhor? Promover uma utopia do bem ou uma utopia destrutiva? É uma pergunta que eu faço. Porque a impressão que a gente tem: não, o amor é uma ilusão. Não, então o ódio não é, o ódio é que é o real. O amor tem que ser o irreal. Então, porque o amor é uma ilusão, a gente vai promover o ódio porque o ódio é real. Que estupidez. Então vamos promover o ódio, o amor sim, porque mesmo o amor sendo uma ilusão, nós não amamos nossos filhos, nossos pais, nossos amigos. Quantas pessoas nós amamos? Imagine se não fosse ilusão. Então, compartilhe, porque esse canal também tem o objetivo de chamar a classe dos professores para participarmos do debate público e combater o pensamento binário. Esse canal também tem esse objetivo de combater o pensamento binário. O pensamento binário, ele não sai da dualidade mórbida, né? Da polaridade. A polarização é boa. A efusão de ideias diferenciadas. Mas a polaridade, eu diferencio a polaridade da polarização. A polarização, ela só fica em dois lados. Ou é isso ou aquilo. E o mundo é construído como se houvesse só isso e aquilo. Não, o mundo não é só isso e aquilo. Então que haja polarização de ideias sim. Ok?
Então vamos ao tema de hoje. Será que a heterossexualidade vai ser extinta? Vai entrar em extinção? Essa pergunta é importante porque de onde vem, tradicionalmente, nossos pareceres a respeito da heterossexualidade? Esse parecer mais radical, mais sexista e mais tradicional. Ele vem, evidentemente, muito mais ainda da cultura judaico-cristã. E a cultura judaico-cristã, ela é uma cultura tradicionalmente bastante sexista, baseada em um conceito, o conceito de varonilidade. E quando a narrativa de Gênesis coloca que o homem e a mulher foram feitos, Deus chamou um de varão, o homem, e porque a mulher foi tirada do varão, ela foi chamada de varoa. E a partir dessas representações surge o conceito de varonilidade, que é muito semelhante, guardadas as devidas proporções, estou fazendo uma comparação, com o conceito de areté grego e de virtus latina, ou seja, a virtude do homem, do homem e da mulher, ou seja, do ser humano judaico tradicional e hebraico original, estava fundamentado nesse conceito de varonilidade, que separava radicalmente o varão e a varoa. O homem, o varão, tinha um papel determinado na sociedade e a mulher um papel determinado. E as funções sociais de homem, de mulher, determinavam todas as diferenças, ou seja, as diferenças marcantes baseadas nesse conceito, no conceito de varonilidade, onde existia aquela sociedade, ou aquelas sociedades do passado, onde os papéis entre homens e mulheres eram papéis diferenciados. Então, podemos, a partir daquelas culturas, né? A partir daquelas culturas, fazer uma separação bastante sexista a respeito do papel de homens e mulheres na sociedade. Então, a partir desses pareceres da cultura judaica, formamos o conceito tradicional que até hoje nos influencia na moralidade conservadora, sobretudo, que é o conceito de varonilidade. E se compararmos com outros povos, e vamos colocar aqui os gregos, o conceito de varonilidade já não existia. Existia um conceito que era o conceito de areté, que se dividiu em areté guerreira e areté política, ou seja, a virtude do homem que ia em busca da liberdade, fosse numa guerra, na areté guerreira, ou na política. A política era um espaço de liberdade onde o homem livre interagia, porque o homem livre se diferenciava do escravo. Então, mas não havia o conceito de varonilidade da cultura judaica, até porque para os gregos, inclusive no banquete de Platão, isso aparece de forma muito explícita, o amor era entre homens. Homens se amavam. E existia até quem fala isso, é Fedro, se eu não me engano, lá no início do banquete, que antigamente éramos duplos em um. Éramos duplos em um, ou seja, tínhamos um corpo esferoidal e nesse corpo tínhamos 4 braços e 4 pernas e tínhamos em nós mesmos, ou seja, num corpo só, o órgão genital masculino e o órgão genital feminino. E éramos muito fortes por isso. Aí Zeus, ou seja, os deuses, por causa da petulância dessa força desse homem, dessa pessoa primitiva, dividiu esse sujeito, esse indivíduo, em 2 partes. Então a polaridade feminina foi para um lado, a polaridade masculina foi para o outro, e criou-se o conceito de almas gêmeas, ou seja, as almas que se encontram porque um dia elas foram divididas. Porém, para os gregos existia um tipo de homem que poderia se unir
futuramente com outro e geraria uma parceria perfeita na honra e no amor, porque existiam corpos que tinha a mesma genitália, vou usar esse termo, nos dois lados, ou seja, mulher, ou seja, vagina, vagina, pênis, pênis, ou seja, falo, falo, né? Na língua grega era falo que se falava. Esses grupos não se dividiam, não se reproduziam como as polaridades divididas em homens e mulheres, mas quando esses homens se encontravam no futuro, eles formavam uma parceria perfeita, uma parceria de amor, sobretudo para a guerra. E havia, e isso é falado no banquete de Platão, quando esses homens que se amavam iam para a guerra, o exército ficava fortíssimo, porque com quem a gente ama nós somos leais e somos fiéis. Então, isso gerava uma intenção maior de coragem, porque diante daquele que amamos, nos sentimos intimidados diante da covardia. Então, um exército de homens que se amavam, e esse exército seria muito forte. E a própria educação do grego, e isso também aparece no banquete, era uma educação onde o mestre e o discípulo participavam-se sexualmente. Ou seja, completavam-se sexualmente porque a sexualidade fazia parte. É uma disciplina chamada, inclusive, erótica grega, que aparece em praticamente qualquer literatura especializada. Heidegger, por exemplo, fala sobre isso e fala muito. Então, para os gregos, o amor era entre homens, porque homens eram honrosos, homens eram iguais. Mas mulheres não, eram consideradas inferiores. O próprio Aristóteles fala, assim como a mente domina o corpo, o homem deve dominar a mulher, porque o homem é superior e a mulher é inferior. Então, como homens amariam de fato a seres considerados inferiores? Só que essa participação afetiva e sensual entre homens não era considerado coisa de gay, coisa de homossexual. Não havia o conceito de homossexualidade. Havia um conceito existia um conceito, sim, de virilidade. Então os homens participavam virilmente um do outro. E o mestre ensinava o seu discípulo na conduta viril. Viril não só entre eles, mas viril para com a vida. Tem até uma história aqui de uma mulher chamada... Agora não me lembro o nome. Uma mulher que raptou um homem. Tem essa história na mitologia, ou seja, na cultura grega, né? Uma mulher raptou um homem e naquilo que ela raptou o homem, ela depois foi julgada por isso. Porque geralmente existia nessas culturas, em alguns lugares, homens que raptavam mulheres, e isso era considerado uma atitude viril. O próprio deus Plutão foi considerado honroso na sua captura de Perséfone. Ele raptou Perséfone e a levou para o Hades. E uma mulher, se eu não me engano, o nome era Esmenodora, se eu não me engano, raptou um homem e foi julgada. E foi considerada justa. Por quê? Porque ela participou, ela realizou um ato viril, à semelhança do que os homens podiam fazer, do que os homens faziam. Então, esse ato viril entre homens era considerado honroso. E esses homens eram considerados homens. Mas segundo uma professora que eu tive, Dirce Eleonora, lá Dirce, não sei se um dia você vai ouvir esse vídeo, né? Ela era na época coordenadora de curso de filosofia da UERJ, dava aula para mim no Bennett. E ela disse, ela que me contou essas histórias, mas ela falou que o efeminado, sim, e isso aparece na literatura, inclusive no próprio banquete, mas o efeminado, ele era um tanto quanto discriminado, porque os homens participavam, mas eram homens, não eram considerados gays, não eram considerados homossexuais. Esse conceito aparece a partir do século XIX, mais ou menos.
Então a pergunta que eu faço é se esse conceito, como outros, foram extintos, porque hoje esse conceito entre nós não existe. Esse conceito foi praticamente extinto na civilização. Homens que se relacionam sexualmente com homens são considerados homossexuais, porque nossa cultura foi atravessada pelo sexismo judaico de caráter varonil, a varonilidade. E esse conceito atravessou nossa cultura e nós nos tornamos, entre aspas, varonilmente sexuais ou varonilmente sexuados. Então, perdemos esse lugar onde, apesar de nos relacionarmos sexualmente homem com homem, perdemos esse lugar de que isso não era considerado coisa de gay. Inclusive, mulheres participavam-se sexualmente e isso não era considerado uma coisa ruim. Evidentemente, quando os gregos se casavam, os gregos não tinham tanto rigor do ponto de vista sexual, mas quando os gregos se casavam, mulheres sim deveriam se comportar mais, né? Deveriam se preservar para o marido. Mas o marido poderia dar as suas escapadas, inclusive com outros homens. Isso não era considerado ruim. Inclusive no próprio banquete, né, de Platão, mostra que existia um aposento feminino, né? E no aposento masculino os homens se amavam. Inclusive o próprio texto fala de, se eu não me engano, o nome dele era Apolodoro. Não era Apolodoro não. Mas Sócrates tinha um amante, que é citado inclusive no livro, no Banquete de Platão, né? Aliás, estou ouvindo, né? Estou com o hábito agora de ficar ouvindo livros no YouTube, né? Estou com esse exercício agora. E é bom também. Ler livros, mas ouvir livros é muito bom. Eu tenho um bom ouvido, né? Eu fiz as minhas faculdades. Eu só ouvia e fazia prova, né? Então eu tenho um bom ouvido, então isso facilita um pouco na hora de eu ouvir livros. Mas esse conceito, repetindo, voltando ao que estávamos falando, foi extinto. E hoje, com essa propaganda toda em torno do glamour da homossexualidade, a heterossexualidade será extinta? Ou seja, essa ideia de que nós devemos transar apenas com pessoas do sexo diferente, ou seja, pessoas que transam só com outros do sexo diferente, do sexo distinto, isso vai acabar? Porque há conceitos do passado que acabaram, porque caíram em desuso. E o conceito de heterossexual vai cair em desuso também? Porque isso existe essa possibilidade. Mas alguns, poucos de hoje, esclarecidos, né? Porque a ideia de esclarecimento, que começa ali nos séculos XVIII e XIX, ela nos mostra um futuro. O esclarecimento é a ideia de que o futuro pode ser construído. Construímos mitos do futuro, a liberdade. E vários mitos do futuro, não só da liberdade, mas a liberdade é talvez o grande mito do futuro, né? Precisamos nos libertar das amarras do passado para construir o futuro da liberdade, uma vez que ficarmos presos ao passado seria ficarmos presos ao preconceito. Mas as reformas monásticas, por exemplo, as reformas que as pessoas sempre faziam antes desse potencial todo ideológico do esclarecimento, era que a liberdade deveria ser sempre rumo ao passado. As pessoas amadureciam rumo ao passado, né? Então, os mitos eram mitos do passado, não? Então, preservar o passado da tradição era bom. Mas com o tempo isso foi mudando, e sobretudo quando chega o esclarecimento. E uma das ideias esclarecedoras de hoje, o nosso esclarecimento atual, diz que a diversidade é boa. Inclusive a diversidade sexual. Mas pouca gente, ou seja, hoje, dentro da esfera do esclarecimento, questiona isso. Mas tem dois autores que eu gostaria de citar para vocês. Erich Fromm, no livro A Arte de Amar, ele vê na homossexualidade um problema. Um problema porque ele, como foi um escritor que fez muito sucesso, principalmente até a década de 70, passando pela década de 60, ele foi influenciado pelo orientalismo, que
influenciou muito os formadores da personalidade humana, das ideias de personalidade dessa década de 60. E Erich Fromm falava do conceito de polaridade, sobretudo que os povos orientais trazem, no sentido de que o masculino e o feminino são polaridades que equilibram as nossas relações. E Erich Fromm então entendia que a corrida para a homossexualidade nos desequilibraria no sentido de não promoção dessa polaridade organizadora, equilibradora que há na natureza. Erich Fromm então vê nisso um problema. E um outro autor da atualidade que tem falado sobre isso é Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, uma das coisas que ele tem falado, feito inclusive num livro que ele escreve, A Agonia do Eros, que também num livro, A Sociedade do Cansaço, ele fala sobre isso também, mas sobretudo na Agonia do Eros, é que nós estamos perdendo as dimensões do Eros. O Eros é atraído pelo outro, no outro que às vezes nos desconcerta. E na perda desse outro que nos desconcerta, temos buscado o mesmo. Somos a sociedade do self. Vamos em um museu e tiramos foto da estátua, não, de nós na estátua. De nós como estátua. É o self, é a sociedade do self. Uma sociedade que a cada dia busca ela dentro da diversidade. Isso fez com que nós perdêssemos a dimensão do eros, do outro que nos atrai. Ou seja, a própria pornografia, segundo Byung-Chul Han, é uma participação sexual onde o outro é eliminado em torno do eu que quer se expor, do eu que quer ver, do eu que quer se aprofundar sexualmente, mas com a diminuição do outro. Então formamos uma sociedade pornográfica onde expomos as nossas intimidades na rede, mas em detrimento do outro, a favor do eu em detrimento do outro. E segundo Byung-Chul Han, isso tem gerado uma sociedade onde homem procura ele. Por isso ele procura outro homem, porque o outro que é diferente nos desconcerta, nos tira do eixo. Então por isso é que homens não querem mulheres às vezes. E Byung-Chul Han entende que essa propagação, que esse glamour em torno da homossexualidade é também produto dessa sociedade onde nós buscamos o quê? O outro que nos desconcentra, que nos desconcerta, o outro que nos tira do eixo, o outro que nos inquieta, não, nós queremos nós mesmos naquilo que nós chamamos de outro. Então o homem procura homem. E segundo ele também, mulheres procuram mulheres, porque mulheres não querem o outro, que é o homem, que é o quase, que é o mais ou menos totalmente o outro que desconcerta. Mulheres querem si mesmas em algo que é parecido, que é semelhante. É uma problematização evidentemente polêmica, né? E eu gravei esse vídeo também baseado numa reportagem que eu vi, onde um motorista de ônibus que é gay, né, a pessoa, fala pra ele, motorista de ônibus gay, e ele faz piadas com isso, ele leva na base do bom humor, e isso viralizou. Com isso, uma jornalista da Globo News chegou até a entrar no perfil dele e se tornou amiga dele no perfil, seguidora, né? Então, a ponto de uma jornalista famosa ser seguidor de um homem, né, do povo que é gay. Isso me incentivou a fazer esse vídeo. Então, aparentemente, diante dessas contradições todas, pode ser que no futuro essa prática heterossexual seja extinta. O próprio conceito de heterossexualidade de pessoas que só transam com pessoas de outro sexo, esse conceito pode vir a ser extinto. Alguns vão dizer tomara que não, outros tomara que sim, e outros simplesmente vão se comportar como um filósofo que reflete sobre o problema, que é o meu caso. Então fica aí essa pergunta. Será
que um dia a heterossexualidade será extinta? Ok, galera? Vocês são do coração.